Você já riu com ele. Você já chorou por causa de uma cena dele. E talvez, sem saber, você já foi salvo por ele numa noite difícil. Quando tudo que você precisava era uma risada, uma frase ou um abraço vindo da tela. Robin Williams, o homem, a lenda, e por trás de tudo isso, o ser humano em guerra consigo mesmo. E hoje a gente vai contar o legado da história de um dos maiores artistas do cinema. Uma jornada de talento, de altos e baixos, de aplausos e silêncios ensurdecedores. Então fique até o fim, porque essa história vai fazer você rir, refletir e, com certeza, aplaudir de pé um homem que foi homenageado até por uma banda de heavy metal, e uma das maiores. Então, roda a vinheta aí. Robin McLaurin Williams nasceu em 21 de julho de 1951 em Chicago, filho de um executivo da indústria automobilística e de uma ex-modelo. Robin cresceu com conforto, com brinquedos, mas com um detalhe que pouca gente percebia: a solidão. Enquanto seus amigos estavam na rua brincando, Robin Williams estava no quarto, criando vozes, personagens, imitando tudo e todos. Ele criava mundos inteiros na sua cabeça, como se a imaginação fosse a sua única companheira disponível. E uma coisa que pouca gente sabe é que, apesar de toda essa energia que ele demonstrou a vida toda, Robin na infância era uma criança tímida. O humor ele surgiu ali na verdade como uma armadura para proteger toda essa timidez. Na escola, ele virou aquele aluno que não conseguia ficar quieto. Se tinha uma prova, ele fazia graça. Se tinha uma apresentação, ele era o primeiro a querer o microfone. Um comediante já em construção, mas com um coração que já dava sinais de carregar um peso que ninguém imaginava. E foi essa inquietação que o levou em 1973, com 22 anos, para Nova York, direto para a prestigiada Juilliard School. E lá, o destino foi bem generoso. Colocou ele lado a lado de Christopher Reeve, o Superman. Os dois criaram uma amizade profunda. Enquanto Reeve tinha um ar de ator dramático, quase shakespeariano, sim, Robin era um caos criativo em pessoa. No meio das aulas de tragédia grega, Robin fazia graça. Nos exercícios de projeção de voz, ele imitava os professores. Era sim aquele aluno que todo mundo gostava. E os professores faziam ali de tudo para dar uma controlada nele. O próprio John Houseman, lenda da Juilliard, chegou para Robin e falou que a escola já não fazia mais sentido para ele, que ele tinha um talento tão absurdo que aquela escola não tinha mais o que ensinar para ele. Caramba, que coisa, hein? Foda, né? Ele disse que era como tentar ensinar um raio como ser mais elétrico. Inclusive aqui uma curiosidade incrível. A Jessica Chastain, uma das maiores atrizes da nova geração, ela só conseguiu cursar a Faculdade de Artes Dramáticas porque o Robin pagou tudo, financiou tudo ali para ela. Isso porque ele mantinha há anos uma bolsa de estudo para alunos mais carentes ali da Juilliard. E graças a isso, Jessica recebeu em 2024 pela escola um doutorado honorário, em reconhecimento às suas contribuições ao cinema e teatro. Robin saiu da Juilliard antes de se formar, mas com um recado para o universo: o mundo era o seu palco. Na TV, ele explodiu com a série Mork and Mindy. Ele vivia um alienígena hiperativo que virou febre nos anos 70. Para vocês terem uma ideia, no roteiro da série tinha uns espaços escritos assim: deixe isso aqui porque o Robin vai inventar alguma coisa. Olha o nível de improviso do cara. Era impossível prever o que ele ia fazer. E não para por aí. Muitos diretores relataram que era desafiador trabalhar com ele, porque simplesmente era impossível Robin seguir um roteiro do começo ao fim. Era do perfil do cara, né? Ele improvisava tanto que até os próprios atores tinham crises de riso durante as cenas. E sabe o que é o mais interessante nessa história toda? O QI dele, de 140. O cara era um gênio. Uma mente inquieta, criativa, extremamente brilhante. Mas o cinema, o cinema, foi ali que transformou Robin Williams de vez em lenda. Em 1980, ele interpretou o marinheiro que mais ama espinafre do mundo, o Popeye. Inclusive foi o seu primeiro papel no cinema.
Em 1987 veio Bom Dia Vietnã. Ali, Robin Williams mostrou que humor e crítica social poderia sim trabalhar juntas. Mas em 1989, o Robin veio com uma das maiores interpretações, ou performance, da sua carreira, e do cinema, digo mais, com A Sociedade dos Poetas Mortos. Um professor inspirador, que fez uma geração inteira de alunos gritar: "Ô capitão, meu capitão!" Em 1990 veio Tempo de Despertar. Com quem? Ao lado de nada menos que Robert De Niro, mostrando um Robin mais contido, mais humano, absolutamente brilhante no drama. Ainda nos anos 90, ele virou um ícone da Sessão da Tarde com o filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho, onde ele faz um Peter Pan adulto. E quem não lembra da chamada, na Sessão da Tarde? Steven Spielberg, Hulk, A Volta do Capitão Gancho, nesta terça, na Sessão da Tarde. E claro, como a gente vai esquecer de Uma Babá Quase Perfeita de 1993? Não tem como. Aquele filme que fazia todo mundo chorar escondido no sofá. E olha que curioso, nesse filme muitas cenas precisaram ser refeitas porque os atores tinham crises de riso. Em 1995 a gente viu Jumanji e toda aquela loucurada maravilhosa com um jogo de tabuleiro. Inesquecível para nossa geração, O remake é uma merda. Em 1997, finalmente a estatueta do Homem Careca de Ouro veio para o Robin Williams com O Gênio Indomável. Naquele dia, Robin subiu ao palco e pela primeira vez ele não quis fazer ninguém rir, só falou verdades e agradeceu. Em 1998 ele emocionou o mundo com Patch Adams. E no mesmo ano ele fez Amor Além da Vida, um dos filmes mais bonitos e, por que não dizer, tristes da carreira dele. Inclusive, para viver Patch Adams, Robin Williams visitou hospitais de verdade, conversou com médicos e pacientes. Ele queria entender como o riso poderia ser, de fato, um tipo de medicina. E Amor Além da Vida? Esse filme é um quadro de Van Gogh misturado com um poema de Edgar Allan Poe. Visualmente um espetáculo. Uma aula de pintura mais depressiva e linda da sua vida. Se você é ligado à espiritualidade, esse filme é imperdível. E fora das telas, ele tinha duas grandes paixões. Uma era o ciclismo. Ele até colecionava bicicletas de alta performance. E acreditem, videogames. Inclusive, ele batizou uma filha dele com o nome de Zelda, em homenagem ao The Legend of Zelda. E como a Nintendo não é nada boba, chamaram eles para fazer o comercial do game pro Nintendo Wii. Editor, mostra aqui pra gente. Well done, Zelda. But you have a lot to learn before you become a master. E que coisa, A Zelda Williams, aí, a filha, ela tentou mudar de nome. Só que ela desistiu em consideração ao pai. Puxa vida, hein? E olha essa, Steven Spielberg contou que durante as gravações do filme A Lista de Schindler, um filme extremamente pesado, ele ligava todas as noites para Robin Williams só para ele contar piada para aliviar aí o clima no set. E quando o público achava que conhecia só o lado bonzinho de Robin Williams, ele resolveu assustar geral. Em 2002, ele fez um dos papéis mais sombrios da sua carreira. Em Retratos de uma Obsessão, ele vivia a rotina de um funcionário que revelava fotos. E no mesmo ano, ele fez Insônia, dirigido por Christopher Nolan. É um suspense denso, com um clima opressivo e aquele toque de dilema moral que o Nolan adora. E logo após, ele fez Violação de Privacidade, um filme onde as pessoas têm chips implantados no cérebro que gravam cada segundo de suas vidas, como se fossem câmeras humanas 24 horas por dia. Pois é, o homem da risada fácil também provava que sabia provocar arrepios. E depois de tudo isso daí, ele voltou a encantar as crianças com a franquia Uma Noite no Museu, onde ele dava vida ao presidente Theodore Roosevelt. E olha que legal, ele gostava tanto do Museu de História Natural de Nova York, que quando ele morreu, os funcionários colocaram lá uma placa em sua homenagem. Homenagem mais do que merecida. E sabem quem também prestou homenagem para ele? Family Guy, aquele desenho do politicamente incorreto. E põe politicamente incorreto nisso. Um episódio inteiro mostrando como é que ele impactou a cultura.
até mesmo no humor mais ácido. E por trás de tantos papéis, olha que a gente citou aqui apenas alguns. O homem real continuava lutando. Robin enfrentou vícios, recaídas, isolamento. E em 2014 ele recebeu um diagnóstico arrasador, Parkinson. E o que poucos sabiam era que, junto com o Parkinson, ele também estava sendo consumido pela demência, com o Corpus de Levy. Uma doença cruel que afeta o cérebro, as emoções, os pensamentos e a própria noção de realidade. No dia 11 de agosto de 2014, o mundo parou. Robin Williams tinha tirado a sua própria vida. A pergunta ecoou em todos os cantos, né? Como alguém tão cheio de vida, tão feliz, que fazia todo mundo feliz ao seu redor, poderia fazer uma coisa dessa? Mas talvez a resposta seria justamente essa. Às vezes, as pessoas que mais fazem os outros sorrirem são as que mais sofrem em silêncio. Robin Williams deixou 3 filhos. E a sua filha do meio, a Zelda Williams, que a gente já comentou aqui, ela segue o legado e os passos do pai. Ela já participou de várias campanhas de games e streams ao vivo. Zelda já participou de filmes, séries e até fez dublagens para animações e, claro, jogos. Mas recentemente, em 2024, ela estreou como diretora no longa-metragem Lisa Frankenstein. Ao longo da vida, o Robin ele teve sim amigos que de todas as formas tentaram estender a mão para ele, mesmo que ele próprio escondesse o tamanho da dor que carregava. Christopher Reeve, Billy Crystal, Whoopi Goldberg, Nathan Lane, Steve Martin e tantos outros, né? Todos eles falaram após a partida de Robin como ele era uma pessoa generosa, engraçada e, acima de tudo, um ser humano incrível. E se teve alguém que se tornou voz ativa depois da sua partida, foi a Susan Schneider, a então esposa dele. Ela se dedicou a campanhas de conscientização de doenças neurológicas e saúde mental. E ela lançou o documentário Robin Wish, lançado em 2020. Justamente era para contar a versão verdadeira e humana da história, sem sensacionalismo, sem exploração e com respeito que ele merecia. E Robin Williams ele não foi homenageado apenas ali no âmbito cinematográfico. O heavy metal também fez uma homenagem para ele. É verdade. Steve Harris e Adrian Smith, baixista e guitarrista de uma banda que poucos conhecem, Ninguém conhece. Iron Maiden, escreveu a música Tears of a Clown, Lágrimas de um Palhaço, em homenagem ao ator. Essa música ela tá no Book of Souls, álbum de 2015 da banda. E essa música justamente relata como uma pessoa pode ter uma alegria exterior e uma tristeza interior. Vale a pena, viu, ouvir, se você não conhece. O legado do Robin Williams ele não cabe apenas em prateleiras de prêmios ou em listas de filmes. Ele vive na lembrança de quem chorou com Sociedade dos Poetas Mortos. De quem se perdeu em mundos mágicos com Jumanji. De quem riu até faltar ar com uma babá quase perfeita. E de quem, em algum momento da vida, se sentiu abraçado por um dos muitos personagens que ele nos deu. Robin pode ter partido, mas a centelha de loucura que ele deixou ainda ilumina o mundo. E se é uma coisa que a gente pode fazer agora, é o que os alunos do Sr. Keating fizeram naquele dia. Levantar da cadeira, bater palmas e agradecer por tudo que ele nos deu. Porque como o próprio Robin Williams disse uma vez, você só recebe uma pequena centelha de loucura e você não deve perdê-la. E mais uma coisa muito séria e bem importante. Se você ou alguém que você conhece enfrenta a depressão, a ansiedade ou qualquer outro tipo de sofrimento emocional, lembrem-se, isso não é frescura, isso não é fraqueza e você não precisa enfrentar isso sozinho. Ela não escolhe gênero e nem classe social. Conversar com amigos e familiares realmente ajuda, mas buscar ajuda profissional é fundamental. Psicólogos, psiquiatras e terapeutas são peças-chave nessa jornada. E sim, a sua vida importa. Você importa.
Então é isso, meus amigos. Esperamos que esse episódio aqui do Território 2R tenha tocado o seu coração de alguma forma, como tocou o nosso aqui. Então, se você acha que a gente merece, né? Se inscreva em nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo que é semanal. Então, nos vemos na semana que vem. E lembre-se, a vida é uma dádiva. Cuide bem de você e de quem você ama. Heavy Metal sempre. Sempre.